Quando a gente fala de cuidar do cabelo feminino, a gente precisa prestar atenção em vários fatores que vai interferir na saúde do couro cabeludo e do cabelo dessa cliente. E é uma observação muito importante para nós, como mulheres, entender, né, essas questões. Primeiro, para a gente olhar para si e poder cuidar de si, e também poder dizer para a nossa cliente o que é que elas precisam fazer. Então, se você está nesse vídeo, não é profissional da beleza, mas é mulher, quer aprender um pouco mais, ou você que não é mulher, não se identifica com o gênero feminino, mas gosta de saber de coisas do universo feminino, fica nesse vídeo que você vai aprender um pouquinho, né, aí da minha visão de mundo sobre como eu cuido das minhas clientes e o que eu faço para me conectar com elas através da psicologia, através do sagrado feminino e de várias outras coisas. É o seguinte, a gente precisa observar essa mulher como um todo. Muitas dessas mulheres, elas vivem, e eu vou me colocar nesse lugar de fala também, por ser mulher e por viver muitas vezes nesse tipo de cobrança, a gente vive uma cobrança interna, né, de aceitação de um grupo. Isso é dos seres humanos. O ser humano ele foi criado para viver em conjunto, para viver em sociedade. E para poder a gente ser aceito a essa sociedade, a esse conjunto de pessoas, a gente cria alguns aspectos, a gente cria alguns jeitos para poder se encaixar nessa sociedade. Quando a gente está falando de algo feminino, a gente precisa prestar atenção que, muitas vezes, a gente vem com um discurso super elaborado de autoconhecimento, de se desprender, de ser uma mulher livre, mas a gente sabe que no nosso íntimo, a gente está, sim, fazendo escolhas para caber dentro de um determinado grupo. E, muitas vezes, o que a gente fala não condiz com aquilo que a gente vive. Eu vou trazer um exemplo, assim, para vocês, que desde o começo do ano passado, que eu venho, né, começo de 2025, que eu venho estudando muito sobre terapia capilar, sobre tricologia, apesar de já ter a minha pós em tricologia, que eu finalizei desde 2022, mas, assim, ano passado foi quando eu intensifiquei meu conhecimento, meu estudo em questão dessas coisas, né, dessa área mais voltada para a saúde. Por quê? Porque eu comecei uma faculdade de farmácia. Então, eu comecei a ver o corpo de outra forma, né? Então, o que é que acontece? Eu comecei a ver que sem a gente se exercitar, sem a gente se alimentar bem, não tem como a gente ter um cabelo saudável, mesmo se a gente use os melhores produtos possíveis. Mas lá em 2025, eu estava vivendo um ano difícil, um ano sedentária, um ano sem acreditar em muitas coisas, com questões, crenças minhas pessoais. Não tem nada a ver com o meu negócio, não tem nada a ver com outras pessoas. Eu estava vivendo um momento de ruptura, de construção de uma nova pessoa. E adiantar de alguma coisa, se eu chegasse na rede social e ficasse falando o tempo inteiro para minha cliente que ela tinha que treinar, que ela tinha que comer saudável, se eu, como profissional, que estou passando essa informação, não fizesse, ia soar como verdade ali, ia ter alguma coisa genuína? Não, não iria. Então, a gente precisa prestar atenção que o autocuidado, ele é correto, ele faz parte da nossa vida para a gente ter uma saúde física e uma saúde mental muito positiva, mas precisa ser algo que é verdadeiro, que é genuíno, que você de fato acredita. Porque senão a gente vai entrar naquela questão de nós mulheres colocamos máscaras para poder estar sendo aceitas pela sociedade, porque a vibe do momento, o hit do momento agora, é a gente estar mostrando que a gente cuida da gente. Então, a gente vai para uma academia, faz um treino bem xoxinho, mas posta dizendo que foi, para as pessoas verem que a gente está indo. Olha como ela faz academia, olha como ela corre. Meu Deus, todo domingo, 5 horas da manhã, ela está participando de corrida. Mas será que aquilo realmente é genuíno? Aquilo realmente é o que você deseja? E Carl Jung, ele traz, né, dentro da forma de pensar dele, que uma hora ou outra, o corpo da gente vai mostrar. E trazendo para o nosso cabelo, né? É um cabelo que não desenvolve, é um cabelo que não consegue mostrar beleza, é um cabelo que a pessoa não consegue sustentar bonito. Por quê? Porque, de alguma forma, o corpo vai fazer com que mostre que aquilo dali que ela fala não é verdade. Não traz uma forma, não consegue
até nas palavras consegue convencer as pessoas, mas de forma íntima ela não consegue, né, convencer a ela mesma. Então é uma inflamação, né, do couro cabeludo que começa a acontecer, é uma coceira exacerbada, é um sebo exacerbado, queda de cabelo. Então tudo isso pode estar relacionado a essa questão de, para ser aceito pela sociedade, a mulher ela precisa criar essa máscara, né, para aí estar podendo ser aceita e está vivendo algo que não é genuíno, não é dela, não é próprio. Ela não deseja do fundo da alma dela fazer aquilo. Então é por isso que quando a gente fala de cabelo, a gente precisa trazer essas mulheres para esse campo, para esse meio, para poder aí ela conseguir se desenvolver, conseguir crescer e ter o cabelo que ela tanto deseja. Aqui eu estou falando, né, na área voltada para o cabelo, mas a gente precisa prestar atenção que isso não é um assunto vamos dizer assim, de cabeleireira, de terapeuta capilar. Mas eu gosto de trazer essas observações que é para vocês entenderem que o cabelo de vocês vai desenvolver, vai ficar bonito. O cabelo da cliente de vocês vai desenvolver, vai ficar bonito. Mas para isso vocês precisam entender outras questões do meio que estão fora de produto, fora de ativo, fora de cosmético, que vai trazer um resultado positivo. Por quê? Porque você vai conseguir direcionar a sua cliente muito melhor na forma como você conversa, na forma como você traz todo esse assunto, toda essa questão. Então, fica aí, né, o aprendizado desse vídeo hoje, para você entender que para tratar um cabelo, para a gente ter um cabelo saudável, para a gente poder conseguir desenvolver várias outras áreas da nossa vida, acabar com muitas inflamações do nosso corpo, inclusive do nosso couro cabeludo, a gente precisa se enxergar, a gente precisa entender que o que a gente faz é genuíno, é porque a gente gosta, é porque é do fundo do nosso coração, a nossa autoestima é elevada, realmente está acontecendo, o nosso autocuidado, ele realmente está sendo da forma que a gente gosta, de que a gente planeja. Então, fica aí para vocês esse vídeo de hoje e espero vocês no próximo.